Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar sobre avaliação no grupo de adultos. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Em relação à antropometria para avaliação nutricional de adultos, né? Ela tem como objetivo investigar as variações na constituição do corpo humano a partir de exames ou medições individuais. A nutrição e a saúde dos adultos tem particular importância, porque esse grupo é o principal responsável pelo sustento econômico da sociedade, né? E elevados gastos públicos no Brasil devido, né, a uma interrupção precoce do trabalho, né, então uma aposentadoria precoce em decorrência aí de doenças. As medidas mais utilizadas na avaliação antropométrica são a massa corporal, a estatura, as dobras cutâneas, incluindo aí a bispital, trispital, subescapular e suprilíaca, a circunferência de cintura, quadril e braço, e as combinações dessa é sempre importante para ter uma avaliação global do indivíduo. Depois de completada a coleta das informações antropométricas, a próxima etapa aí será então a avaliação dos dados obtidos comparados com padrões de referência. Em relação à massa corporal e estatura, a verificação da massa corporal atual do indivíduo, assim como de seu histórico de ganho ou perda de peso, ela é importante para a avaliação nutricional. Indivíduos impossibilitados de permanecer em pé poderão obter seus valores de massa corporal e estatura estimados segundo as equações estabelecidas por autores. Em algumas aulas passadas eu já falei sobre isso. Em relação ao índice de massa corporal, né? Atualmente o IMC ele também é conhecido como índice de adiposidade, porque ele apresenta forte associação com a incidência e fatores de risco para inúmeros agravantes à saúde, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes e alguns tipos de câncer. Porém, dependendo do grupo, ele pode passar um valor errôneo, né? Se a gente considerar uma pessoa com elevada massa muscular, pode dar que ela tenha sobrepeso ou obesidade, o que não é real. Aqui eu trago a classificação do estado nutricional segundo o índice de massa corporal. E a gente vê, né, que valores abaixo de 16 de IMC seria baixo peso grave. E de 16 a 16,99, baixo peso moderado, de 17 a 18,49, baixo peso leve. A pessoa eutrófica ou normal é de 18,5 e 24,99. Pré-obeso ou sobrepeso seria um valor de 25 a 29,99, e aí vem as diferentes classes de obesidade, né? Então a classe 1 seria entre 30 e 34,99, classe 2, 35 a 39,99 e classe 3 acima de 40. Os métodos aí para determinação da massa corporal ideal, né? A determinação da massa corporal ideal, ela pode ser feita pelo cálculo do índice de massa corporal. Então aqui, PI seria o peso ideal, igual ao IMC vezes a estatura ao quadrado. Esse IMC, o valor ali que você vai colocar para a determinação da massa corporal ideal vai depender se o indivíduo, por exemplo, se ele tiver com baixo peso, aí nesse caso você vai estabelecer o limite mínimo para ele ficar dentro da normalidade, que é 18,5. Mas se ele tiver com sobrepeso, aí nesse caso você utiliza o limite máximo de IMC, que é 24,99, para ele chegar na normalidade. O importante é sempre trazer essa pessoa para a eutrofia. Então, esses valores estimados aí de IMC que você joga lá naquela fórmula. Vale ressaltar que esse processo ele deve ser feito de uma maneira gradativa, né, a fim de que promover uma adaptação metabólica adequada. Então, essa perda aí de peso ela não tem que ser muito exacerbada. Sobre as dobras e circunferências. Dobras e circunferências corporais, elas também são utilizadas como indicadores do estado nutricional.
Então, nessa tabela traz a classificação do estado nutricional individual segundo os percentis. Então, a gente pode usar percentis para ver, né, essas dobras e circunferência. Então, um percentil menor que 5 seria desnutrição. O percentil entre 5 e 15 seria um risco para desnutrição. O percentil eutrófico normal seria entre 15 e 85 e acima de 85 seria considerado obesidade. Então, aqui eu trago um exemplo da distribuição dos percentis da dobra cutânea trispital. Essa tabela eu tirei de Rossi, Caruso e Calante, 2015, e eles trazem diferentes faixas etárias, inclusive a idade adulta, né? Então, ele traz aqui os percentis, né? Então, para ser normal, teria que ficar entre 15 e 85. E aí traz toda a idade adulta. Aqui tá representativo, né? A infância, mas é uma tabela bem grande, traz a idade adulta. Em relação à distribuição do percentil de circunferência de braço, também tem uma tabela, né? E as tabelas, elas são separadas em masculino e feminino, tá? Então, quem tiver interesse em dar uma entrada aí no livro, que você encontra essas tabelas. Agora, o roteiro proposto para avaliação do estado nutricional. Primeiro, deve-se verificar se o indivíduo ele é ou não sedentário. Determinar aí o nível, a frequência e a intensidade de atividade física. Depois, fazer o cálculo do IMC e classificar esse IMC. E é importante determinar o IMC atual e o pregresso, que é considerando a massa corporal habitual. E verificando as alterações de massa corporal ocorridas, então, num determinado tempo. Também se calcula a massa corporal ideal. A história de alteração de massa corporal do indivíduo também faz parte da avaliação nutricional. E para isso você deve verificar o percentual de perda de massa corporal ao longo do tempo, segundo a equação abaixo. Então aqui nós temos percentual de perda ponderal recente, aqui teria massa corporal habitual menos a massa corporal atual da pessoa, tudo isso vezes 100, depois você divide pela massa corporal habitual da pessoa. Aqui nessa tabela traz a classificação da intensidade da perda de peso corporal em porcentagem ao longo do tempo. E a gente vê, né, na primeira semana, perda menor do que 2% seria uma perda moderada, mais do que 2% seria uma perda intensa, e aí vai mostrando com 1 mês, 3 meses e 6 meses ou mais. É importante considerar a causa da perda de massa corporal e o objetivo, porque essa perda ela pode estar sendo desejada, né? Como no caso de uma dieta com restrição calórica para um indivíduo obeso, ou pode ser uma perda involuntária decorrente de alguma doença. Então, é sempre importante a gente determinar o porquê que está acontecendo isso. O próximo passo é medir o valor da circunferência abdominal para verificar o risco de doenças cardiovasculares. A estimativa aí da gordura na região abdominal, mediante a avaliação da medida da cintura, ela pode complementar o IMC, já que o IMC, né, ele não distingue se o excesso de massa corporal é decorrente da gordura ou da massa muscular. Então, aqui eu trago nessa tabela classificação do risco de doenças associadas a partir da medida de circunferência de cintura, de acordo com o sexo e etnia, né? Em aulas anteriores eu também tinha levado um da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e aqui ele separa, né, em homens, né, por exemplo, brancos de origem europeia e negros seria um risco, um valor maior e igual a 94. Por sua vez, mulheres seria um risco, um valor maior e igual a 80. Avaliar, então, as medidas de dobras cutâneas e circunferências, dobras mais utilizadas para avaliação do estado nutricional, né, em população adulta e enferma são trispital, bicipital, subescapular e suprilíaca. E ao analisar as dobras e circunferência de adultos, o padrão de referência mais utilizado é o de Frisancho, e esse autor ele admitiu que a dobra do tríceps ela indica aí as reservas calóricas na forma de gordura, e a circunferência e a área muscular do braço reflete aí a reserva corporal de proteína muscular.
Por exemplo, você pode realizar o somatório das 4 dobras cutâneas e o resultado dessa soma, o valor mais próximo, né? Aí você classifica essa dobra. Então, aqui nós temos, né, homens e mulheres. Aí, se o somatório da dobra deu 15, você considera que é a idade, né? Então, por exemplo, deu 20. Aqui tem diferentes valores de acordo com a idade. E aí, a partir daí, você classifica os valores de referência para percentuais de gordura de acordo com o sexo, né? Então, um valor aí maior ou igual a 5 para homens seria um risco de doenças e distúrbios associados à desnutrição. Por outro lado, um valor maior ou igual a 25, um risco de doenças associadas à obesidade. Também é possível classificar o nível de sobrepeso ou da obesidade por meio de percentual de gordura, né? Então, a gente pode fazer por percentis também, ou a gente próprio calcular esse percentual de gordura. E é importante destacar que avaliar aí o consumo alimentar, a composição corporal e a estimativa da massa corporal ideal saudável, bem como indicar a prática de exercício físico, principalmente para inativos ou obesos, é fundamental em uma avaliação nutricional completa. Quanto maior o número de indicadores que você colocar na avaliação, melhor vai ser a condição de você chegar a um diagnóstico nutricional com mais precisão e acurácia. E é possível também verificar o quanto a massa corporal atual ou habitual está distante da massa corporal ideal, né? Para isso, os valores inferiores a 90% são indicativos de comprometimento do estado nutricional, variando aí de ligeira a intensa desnutrição. Aqui traz a classificação da desnutrição segundo os percentis de peso ideal e habitual, né? Então, aqui traz MCI, né? Seria massa corporal ideal. MCA, massa corporal atual, vezes 100, dividido pela massa corporal ideal. Por sua vez, aqui do lado, MCH seria massa corporal habitual, que é igual a massa corporal atual vezes 100, dividido pela massa corporal habitual. Então, esses porcentagens que você obtém aí, dá para classificar o indivíduo, né, como uma desnutrição ligeira, moderada ou intensa. E é importante, né, falar aqui que não devemos considerar as medidas como compartimentos independentes. Elas são associadas para você poder dar o seu laudo final, né? Então, você precisa avaliar o indivíduo como um todo. Porque, por exemplo, se ele apresenta altos valores de MC, circunferência de braço, ou seja, ele tem valores acima da normalidade, isso não significa que ele é obeso necessariamente, né? Pode ocorrer, por exemplo, um equívoco se a pessoa não apresentar um valor excessivo de circunferência abdominal, se for praticante de atividade física específica para ganho de massa magra. Então, é importante considerar todos esses fatores antes de você apresentar, né, a classificação real aí do seu avaliado. Essa foi a referência utilizada para essa aula. Nesse livro, né, ele traz todos os percentis aí. É um livro muito bom, indico a leitura. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Muito obrigada!